Olá pessoal, continuando aqui com a correção do simulado, vamos ver aqui uma questão do Enem de 2021. Tá? Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Qual a região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Então ele quer aqui qual é a região do corpo que coordena o arco reflexo, tá? Arco reflexo. E o arco reflexo não envolve o cérebro, tá? Arco reflexo. Então é um estímulo que ele vai do caso aqui do joelho até a medula. E na medula, um nervo motor ativa esse arco. Esse arco ele é muito importante, principalmente em questões de defesa. Por exemplo, tu tá tendo uma queimadura, tu queima a tua mão, tu não pode ter esse tempo de resposta cerebral para tu tirar a tua mão do fogo. Então tu precisa ter um movimento quase que quase não, é involuntário de tirar a tua mão do fogo, porque se a tua mão ficar no fogo e tu ter que tratar essa informação no cérebro para tu poder tirar a tua mão já ficou toda queimada, tá? Então não envolve o cérebro, o estímulo ele sai do lugar, vai na medula e volta, tá? Então por isso a gente vai marcar aqui letra B de continuando com a resolução das questões. Questão 7. Em um documentário sobre evolução, o narrador explicou que Charles Darwin, nosso querido amigo Charles Darwin, observou que os indivíduos com características vantajosas tinham maior chance de sobreviver e se reproduzir. Perfeito. Tinham maior chance de sobreviver e se reproduzir. Pergunta: sobre a teoria da seleção natural, é correto afirmar que a seleção natural atua sobre características adquiridas ao longo da vida? Errado. Tá? Essa parte de características adquiridas e transmissão dos caracteres adquiridos é do Lamarck e não está correto. Tá? Os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm maior chance de sobrevivência e reprodução. Perfeito, assim como disse aqui no enunciado. Características vantajosas com maior chance de sobreviver e se reproduzir. Vamos verificar o resto. A seleção artificial é o único mecanismo que explica a evolução das espécies. Incorreto, a seleção natural também é um mecanismo que explica a evolução das espécies. Letra D. A coevolução ocorre apenas entre predadores e presas. Está incorreto. Existem outras relações ecológicas harmônicas e desarmônicas que podem propor uma questão de coevolução. E letra E. A seleção natural não depende de variabilidade genética. Errado. Depende muito de variabilidade genética. Senão ia ser todo mundo igual. Tá? Então aqui a correta é letra B de biscoito. Ok? Vamos para a próxima. Continuando na questão 8, tá? Em uma visita a uma estufa de plantas, um biólogo explicou aos estudantes que as plantas são capazes de transformar energia luminosa em energia química, um processo essencial para a vida na Terra. Ele mostrou um experimento em que a planta foi colocada sob a luz solar e, após algumas horas, liberou bolhas de oxigênio na água. Os alunos ficaram curiosos sobre o que acontece durante a fotossíntese. Na fotossíntese, a energia luminosa é convertida em energia química. Qual é o principal produto dessa conversão? Aí você tem que entender qual é a fórmula da fotossíntese. Coloquei aqui, deixa eu pegar aqui que eu vou te mostrar. Tá, então aqui nós temos a fórmula da fotossíntese mais simplificada. Então nós temos que 6CO2 mais 6 moléculas de água, na presença de luz, vão formar glicose
e liberar oxigênio. Correto? Que é glicose, água. Aqui é o monóxido de carbono, que eu vou botar só o carbono. Monóxido não, dióxido de carbono. Tá? Então ele quer saber qual é o produto. Produto, tu já sabe que é depois da setinha aqui, tá? Já nas aulas de química, depois da setinha. Mas, professor, depois da setinha, a gente tem a glicose e o oxigênio. Então pode ser letra B ou letra C. Mas aí ele quer saber a conversão da energia química. Então qual é o principal produto da energia química? O que, que vai dar energia? É a glicose ou o oxigênio? Tá? Então é a glicose. Então vai ser letra B de biscoito novamente. Tá bom? Vamos para a próxima. Olá, alunos. Vamos voltar aqui para a correção do nosso simulado. Tá? Questão 9. Em uma feira de ciências, um grupo de estudantes apresentou um experimento com ervilhas, reproduzindo os estudos de Gregor Mendel. Eles cruzaram ervilhas amarelas, que são dominantes, com ervilhas verdes recessivas, e observaram que todos os descendentes da primeira geração eram amarelos. Na segunda geração, porém, apareceram ervilhas verdes. O professor explicou que isso ocorre devido à segregação dos alelos durante a formação dos gametas. De acordo com a primeira lei de Mendel, também conhecida como a segregação dos fatores, é correto afirmar. Tá? Então, bem aqui ele já explica que isso aconteceu por causa da segregação dos alelos durante a formação dos gametas. Vê que às vezes o enunciado da questão te dá algumas dicas. Tá? Ele podia falar assim, ó, só a primeira lei de Mendel, tu já teria que meio que saber que a primeira lei de Mendel fala sobre a segregação dos alelos durante a formação dos gametas. Vamos lá para a questão. De acordo com a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação dos fatores, tá? Lei da segregação dos fatores, é correto afirmar que... Antes, vamos verificar aqui, essa figura aqui não estava na tua prova, mas eu coloquei aqui do lado, para ver como é que funcionou esse cruzamento de Mendel. A gente tinha aqui a geração P, que é a geração parental, tá? Que era formado por ervilhas amarelas e ervilhas verdes. No cruzamento dela, 100% da F1, 100% da F1 deu amarelo. E fazendo uma autofecundação dessa F1, a gente teve aqui uma relação de 3 amarelos para uma verde. Então é numa proporção de 3 para 1, tá? Porque a gente cruzou dois heterozigotos, dois Vzão Vzinho. Então aqui a gente tem Vzão Vzão, Vzão Vzinho, Vzão Vzinho e Vzinho Vzinho. Isso aqui é a proporção do fenótipo, tá? Porque a proporção do genótipo já vai ser diferente. Vai ser 1 para 2 para 1. Beleza. Explicando isso, vamos lá para as alternativas. Letra A. Os alelos de um gene se separam durante a formação dos gametas. Exatamente o que ele disse no enunciado. Lei da segregação dos alelos durante a formação dos gametas. Tá? Então, aqui, letra A. Letra B. Os genes estão localizados no citoplasma. Incorreto. Os genes estão localizados no núcleo. Tá? Letra C. A herança de um caractere depende do sexo do indivíduo. Existem heranças ligadas ao sexo, né? Mas aqui eu acredito que ele quis dizer se a herança é dominante ou recessiva, visto que a gente está falando de primeira lei de Mendel, e aí não depende do sexo, tá? Os alelos de um gene se mantêm unidos durante a formação dos gametas. É exatamente o contrário, eles se segregam, eles se separam. E letra E, a primeira lei de Mendel não se aplica aos humanos. Claramente se aplica a humanos, se aplica a ervilhas, se aplica a todos os seres vivos. Tá? Então aqui é a letra A de abacate. Vamos para a próxima. Continuando com a questão 10. Pessoal, essa aqui é uma questão bem simples, que basicamente é interpretação de texto. Tá? Então a gente vai passar por ela bem rapidamente. Questão 10. Em uma aula prática sobre nutrição, os alunos já aprenderam que o sistema digestório humano é responsável por processar os alimentos e absorver os nutrientes necessários para o corpo. Aí tu já está pensando que ele vai cobrar qual a enzima digere o quê, qual órgão é responsável pelo quê, onde começa a digestão.
E aí ele continua. Eles observaram um modelo do sistema digestório e identificaram o intestino delgado como local onde ocorre, né? Como local onde a maior parte da absorção ocorre. Perfeito? E depois ele pergunta: no sistema digestório humano, qual o órgão responsável pela absorção da maior parte dos nutrientes? Ele acabou de dizer aqui em cima: intestino delgado. Então aqui a gente não vai nem ler as outras opções, tá? Letra B, de bem fácil essa questão aqui, tá? Vamos já para a próxima.